Olá pessoal, vamos então com o próximo vídeo do James Joyce. Então hoje vamos falar sobre Ulisses de James Joyce, o livro mais conhecido, mais famoso do James Joyce. Esse aqui é da Pinguim Companhia, na tradução do Caetano Galindo, né? Então tem uma pequena nota do tradutor, né? A introdução e o romance, né? Bom, o Ulisses, né, o livro proibido da modernidade, né, foi considerado obsceno na época, considerado enigmático, né, ainda hoje, né, é um dos livros mais debatidos, porém pouco lido, né, e menos ainda compreendido, tá? O Ulisses ele se tornou um fenômeno literário também porque o próprio livro tem uma história que fala por si só. E a aura que se criou em torno dele, né, de livro difícil, quando não incompreensível, acabou também afastando muitos leitores, né, que por algum tipo de fobia literária, né, uma espécie de Ulisses-fobia, tem calafrio só de ouvir falar, né? Então é um livro muito conhecido, porém pouco lido. Tá? E dessa obra literária saiu um feriado local na Irlanda, né? E que se tornou uma comemoração mundial, é o famoso Bloomsday, o dia de Bloom, né? Que é em homenagem ao personagem Leopold Bloom. Então, já na época da publicação, Ulisses ele foi muito criticado também, né? Ulisses ele ficou, o livro ficou entalado na garganta de muita gente graúda. Escritores como Henry Miller, George Orwell, o Edward Morgan Foster, Bernard Shaw, enfim, e tantos outros aí. Então, só para a gente ter uma ideia, o Henry Miller, por exemplo, ele declarou o seguinte, abre aspas: Ulisses é como um vômito expelido por uma criança delicada cujo estômago estava sobrecarregado com guloseimas. Fecha aspas. O Edward Foster seguiu assim na mesma linha, né, que o Henry Miller ao dizer o seguinte, abre aspas: Ulisses é uma tentativa de enlamear o universo, um vitorianismo invertido, uma tentativa de fazer o mau gênio e a sujeira vencerem onde a doçura e a iluminação falharam. Uma simplificação do caráter humano segundo os interesses do inferno. Fecha aspas. E o Bernard Shaw, ao receber o convite de lançamento, né, do livro, do Ulisses, através de uma carta da própria editora, né, a Sylvia Beach, ele responde a carta dizendo assim, abre aspas, Cara Madame, já li fragmentos de Ulisses em seu formato seriado. Trata-se de um registro repulsivo de uma fase repugnante da civilização, mas verdadeiro, fecha aspas. Então, o Bernard Shaw, ele reconhece que tudo que está no Ulisses é, de certa forma, real, é verdadeiro. Mas ele termina a sua carta dizendo assim, abre aspas, na Irlanda, procura-se instilar bons hábitos de higiene nos gatos, esfregando-lhes o focinho na própria sujeira. O Sr. Joyce tentou aplicar o mesmo tratamento à temática humana. Espero que logre êxito em sua empreitada. Respeitosamente, Bernard Shaw. Então, é um livro que mexeu com os ânimos, né? Não tinha como ele passar despercebido. E em um texto de apresentação chamado James Joyce, datado de 5 de fevereiro de 1937, e que faz parte dos textos cativos, né?
O poeta e escritor Jorge Luiz Borges escreve, abre aspas, mais que uma obra de um único homem, Ulisses parece o trabalho de muitas gerações. À primeira vista é caótico. O livro expositivo de Stuart Gilbert, James Joyce's Ulisses, de 1930, revela suas rígidas e ocultas leis. A delicada música de sua prosa é incomparável. A fama conquistada pelo Ulisses sobreviveu ao escândalo. Fecha aspas. Então, o Jorge Luiz Borges, que era aí um grande leitor do Joyce, um crítico, né? E muito entusiasmado com a obra Ulisses. E ele faz essa colocação muito interessante, né, ao considerar Ulisses uma obra de muitas gerações, ou seja, um único homem não conseguiria levar a cabo um trabalho tão monumental em uma única vida. Então é como se James Joyce, além dele mesmo, seria muitos outros homens, teria que ser muitos homens reunidos dentro do próprio James Joyce. E em outro texto, em 16 de junho de 1939, o Borges também declara o seguinte, abre aspas, é indiscutível que James Joyce é um dos primeiros escritores de nosso tempo, verbalmente é talvez o primeiro. No Ulisses, há sentenças, há parágrafos que não são inferiores aos mais ilustres de Shakespeare ou de Sir Thomas Browne, fecha aspas. Então, o Borges aí, elogiando muito, né, o Ulisses, toda a magnitude, né, da obra, e é praticamente impossível que Ulisses tivesse passado despercebido, visto até que Joyce, ele já tinha publicado Dublinenses e o Retrato do Artista quando jovem, né, e o seu nome já era considerado, já era conhecido ali no meio literário. O que não aconteceu com o Finnegan's Wake, que foi a sua última obra, né? Que é um livro que foi ignorado e desprezado até pelos mais entusiastas da obra joyciana, né? Como o próprio Borges, Eliot e o Pound, o Ezra Pound. Então, o Joyce ele começou a escrever Ulisses por volta de 1914, foram 7 anos de produção escrevendo Ulisses, com várias mudanças ao longo do processo, teve altos e baixos, e acabou atravessando aí a Primeira Guerra Mundial, né? Então teve as mudanças de lugar, né? E tal. Então, né? No meio dessa turbulência toda, é que Ulisses foi sendo produzido, né? Mas antes da edição final e integral, né, Ulisses como um livro mesmo, ele começou a ser publicado em fragmentos através do poeta e crítico e amigo também do James Joyce, o Ezra Pound, que apresentou a ele editores, todo o meio intelectual, o Pound que ajudava o James Joyce nessa parte social. E Ulisses ele acabou saindo em 14 fascículos entre 1918 e 19 pela Little Review e pela The Egoist. Claro que foram feitas revisões pelos próprios editores, fazendo cortes necessários, né, sem que Joyce soubesse, para se livrarem da censura e de possíveis processos na justiça. Então, muita coisa publicada, né, em fragmentos, em revistas literárias, só que os próprios editores eles tiravam aquelas partes que poderiam trazer problemas com a justiça, né, e publicavam. E eles faziam isso sem o Joyce saber, né. Bom, mesmo assim as críticas começaram a surgir antes mesmo de Ulisses ser publicado integralmente. A obra já era considerada, de certa forma, herética e imoral, né, pornográfica. E entre 1920 e 1921, Ulisses é proibido de entrar nos Estados Unidos. Tá? Então não tinha nem como
publicar nada lá nos Estados Unidos por conta dessa proibição. Inicialmente era para o romance ter 22 capítulos, né? Na realidade, o surgimento da ideia, né, segundo o biógrafo Richard Ellman, Ulisses era para ser apenas um conto, né, em que o personagem principal seria Alfred Hunter, né, um conhecido do Joyce, né, um judeu que tinha uma mulher infiel. Mas o conto, que deveria fazer parte dos dublinenses, acabou não saindo, né? Bom, já morando em Paris, o Joyce conhece então a Sylvia Beach através do Asa Pound, num jantar. E a Sylvia, né, que ela era uma americana, dona da livraria Shakespeare and Company, né? Ela resolve meio que adotar o James Joyce. Então, a partir daí começa o calvário da Sylvia Beach. Então, ela pegou as suas economias para pagar pela edição do livro, até porque o livro, até aquele momento, era tido como impublicável. Ninguém queria publicar o livro. Ela pegou para ela, não, vou publicar esse livro. Então ela reuniu as economias dela para pagar a publicação, reuniu as suas forças, toda a paciência, resiliência e disciplina para editar o Ulisses do jeito que o Joyce desejava, e sendo assim sempre interrompida por ele, que até no último minuto o livro, né, já pronto para ser impresso, ele estava lá revisando, acrescentando versos, palavras, mudando parágrafos, criando novas palavras, rearrumando o texto, né? Em cada página, em cada capítulo, cada verso, em cada detalhe estava o Joyce lá de olho, assim, obcecado. Então, Ulisses foi um livro que foi mexido, trabalhado até o último instante e depois ainda, né? O maior problema, então, é que o Joyce ele só escrevia à mão, usando lápis. Então, eram uns garranchos assim incompreensíveis, né? E quem conta essa história é a própria Sylvia Beach no livro Shakespeare and Company, uma livraria na Paris do Entre Guerras, que foi publicado aqui no Brasil pela editora Casa da Palavra. Então a Sylvia diz o seguinte, abre aspas: Ulisses, como todas as obras de Joyce, foi inteiramente escrito à mão. Ele usava lápis preto e outros de cores diferentes para distinguir as partes em que ainda estava trabalhando. Canetas tinteiro eram-lhe incompreensíveis e deixavam-no aturdido. Certa vez eu o encontrei pelejando para recarregar uma caneta e acabou tomando um banho de tinta no processo. Anos mais tarde, ele chegou a cogitar utilizar uma máquina de escrever e pediu-me que lhe conseguisse uma Remington silenciosa. Não tardou a substituí-la pela máquina barulhenta de Adrienne. E até onde sei, nunca usou nenhuma das duas. Fecha aspas. Então, ela contando aí que o Joyce, até o final da vida, até Finnegan's Wake, só escrevendo à mão e a lápis. Tinha problema com caneta e também não conseguiu escrever à máquina. O Joyce ele tinha então essa caligrafia ilegível, né? E com a sua linguagem literária enigmática foi capaz de enlouquecer muita gente, né? Tanto que Ulisses foi interrompido algumas vezes porque as datilógrafas contratadas não entendiam o manuscrito. E a Sylvia também conta essa história, né, nesse livro. Abre aspas. Joyce vinha tentando em vão que alguém datilografasse aquela passagem. 9 datilógrafas haviam fracassado na tentativa. A 8ª, contou-me Joyce, ameaçara em seu desespero atirar-se pela janela. Quanto à 9ª,
tocar a sua campainha e, quando ele abriu a porta, atirou as páginas que estavam prontas no chão e saiu correndo pela rua, desaparecendo para sempre. Se pelo menos ela tivesse me dito seu nome e endereço, eu poderia pagá-la pelo trabalho que fez, lamentou Joyce. Não tinha memorizado seu nome quando um amigo os apresentara. Fecha aspas. Então aqui a Sylvia conta sobre essas datilógrafas que eram contratadas, né, para poder transformar o manuscrito, né, num arquivo, né, apresentável, e daí, né, todo o processo até se transformar em livro físico. Então, e aí apareceram outras datilógrafas para finalizar o trabalho, e o marido de uma delas chegou a pegar algumas páginas da mão da sua esposa, irritado com aquilo que estava escrito, e atirou os papéis datilografados no fogo, né? Felizmente havia uma cópia dessas páginas que estava na posse do editor John King, nos Estados Unidos. Com muito custo e depois de muita conversa, o editor John King, convencido a fotografar as páginas que faltavam, ele então fotografou e enviou as imagens para a Europa. Outro problemão foi a capa do livro, né? O Joyce ele queria uma capa com a mesma cor do mar grego, né? O verde grego, né? Segundo Joyce. E novamente a Sylvia teve que rebolar para encontrar essa cor, né? Então, resumindo, o resultado da primeira edição foi desastrosa, com muitos erros tipográficos, e esses erros continuaram, né, nas próximas edições, sendo corrigidos apenas na quarta edição, em 1932, ou seja, 10 anos depois é que realmente a obra foi revisada para ficar de fato mais fiel ao que o Joyce havia escrito. Né? Então ela foi publicada novamente em 1932, seria a quarta edição, pela editora Odyssey Press, com a ajuda do estudioso e amigo do Joyce, o Stewart Gilbert. E em 1977, Stephen Joyce, o neto e herdeiro do James Joyce, disse que ainda haviam erros nas edições e precisariam ser corrigidos para o livro ser publicado como o avô concebeu. Segundo muitos críticos, o neto fez isso apenas para lucrar em cima da obra do avô com os direitos autorais, que em 1992 acabou expirando porque a obra caiu no domínio público. Então também teve essa polêmica aí do Stephen Joyce, né, com relação aos direitos autorais da obra e tudo mais. Bom, Ulisses ele foi finalmente publicado, então, pela primeira vez em 1922, em língua inglesa, pela Shakespeare Company, né, que não era uma editora, era sim uma livraria, né. Mas a Sylvia Beach, que era lésbica e morava lá com a sua companheira, Adrienne, já estava apaixonado por James Joyce, não pelo homem, mas pelo artista genial, pelo escritor irlandês que não tinha onde cair morto, né? Que era cheio de fobias e às vezes podia até se comportar como uma criança medrosa, né? Ele tinha medo de cães, tinha medo do oceano, tinha medo de altura, de cavalos, de máquinas. E ele tinha um medo assim terrível, né, de trovoadas. Dizem as más línguas que o Joyce, quando havia alguma tempestade, coisa com trovão, raio, ele chegava a se esconder debaixo das mesas, né, da mesa da casa. Enfim, dizem aí as más línguas. Então ele tinha muito medo de raio, de trovão, né, além das outras fobias que ele tinha. Assim como a dona da revista The Egoist, né, a Harriet Weaver, a Sylvia Beach também foi uma das patronas do James Joyce, né? Então foram aí os seus anjos da guarda na terra, né? Elas ajudaram James Joyce em muita coisa. E no ano da publicação, né, nessa época, em 1922, haviam
vivendo em Paris 30 mil americanos, por volta de 30 mil americanos, sem contar os 400 mil turistas que estavam passeando por lá anualmente, né? E era só assim mesmo para se comprar um exemplar do Ulisses, né? Lá nos Estados Unidos o livro só começou a ser... aliás, o livro ele começou, na época, quando ele foi publicado, ele começou a ser contrabandeado, né? Literalmente contrabandeado. Ele era levado às escondidas para os Estados Unidos, né? Então havia esse risco também. Então fizeram um contrabando do livro do Ulisses, logo na sua publicação, levando de Paris para os Estados Unidos. E isso foi até 1933, 11 anos depois, em que finalmente a proibição de Ulisses ela acabou sendo suspensa lá nos Estados Unidos. Então, a proibição suspensa, foi publicado Ulisses nos Estados Unidos em 1933, eu acho que foi no mesmo ano. Então, assim, Ulisses, né? Um livro, uma obra muito amada, também odiada, né? Isso mais lá atrás, hoje em dia ela é muito amada, uma obra assim muito celebrada, né? Ulisses é um livro muito conhecido, porém pouco lido e menos ainda compreendido, menos ainda entendido, né? Tornou-se um clássico já na época do seu lançamento e hoje também faz parte do cânone da cultura pop. Teve duas adaptações para o cinema, a primeira versão foi em 1967 e a segunda adaptação em 2003. Em ambos os casos foi mal recebido pela crítica e pelo público. Tá? Eu creio que a única adaptação do Joyce no cinema que realmente podemos considerar uma joia rara, uma obra primorosa, foi através do John Huston, em 1987, com o conto Os Mortos, né, do livro do Dublinenses, o último conto dos Dublinenses. Eu falei isso no vídeo sobre os Dublinenses. Então, uma adaptação assim fabulosa. O John Huston conseguiu captar mesmo a alma do conto, né, do James Joyce e passar isso para o cinema. Bom, através do Ulisses, o Joyce então se transformou num fenômeno cultural. O episódio 15 de Ulisses, chamado Circe, foi adaptado para o teatro em 1958. Compositor e músico vanguardista italiano Luciano Berio fez composições inspiradas na obra. Também o americano John Cage, né, que bebeu muito da fonte joyciana, assim como o escritor Anthony Burgess, né, autor aí de Laranja Mecânica. Ele fez arranjos musicais para os poemas do James Joyce, além de outras dezenas de músicos, né, que vêm trabalhando com a obra joyciana, né. E falando em cultura pop, a indústria da música não perdoou. Então teve aí a Kate Bush com a música The Sensual World. Ela adaptou um monólogo de Molly Bloom. Parece que teve outras versões, se eu não me engano teve uma versão que ela pegou o original assim do monólogo de Molly Bloom. Só que aí teve problema com questões autorais, aí ela teve que refazer a música e dar uma disfarçada, mas enfim. Ela é um exemplo. Tem a banda Pogues, uma banda anglo-irlandesa, né, cujo álbum If I Showed a Fall from Grace with God, de 1985, contém na capa, né, essa capa também ela foi colocada logo do lançamento desse álbum, né, era vinil na época. Tinha o rosto de cada músico, era uma capa alternativa, né? Tinha um rosto de cada músico superposto sobre a famosa fotografia do James Joyce, com um chapéu fedora, né, os óculos escuros, as mãos quase cruzadas. Essa foto até é icônica, então era a capa do disco, né? Então o Joyce está no centro dessa imagem, né, e os seus sósias são exibidos assim ao lado dele. Tem também o Lou Reed, né, com Blue Mask, o álbum The Blue Mask, que na música My House ele faz uma referência direta, né, ao
ao James Joyce, ao Ulisses, né? Ele faz uma referência ali direta. E o Van Morrison, né? O grande cantor e compositor Van Morrison, se identifica totalmente, né, com Joyce em sua música Too Long in Exile. E ele se compara ao Joyce quando diz, abre aspas, estive muito tempo no exílio, assim como James Joyce, baby, fecha aspas. Aí também tem aquela foto icônica da Marilyn Monroe, né, lendo Ulisses. Não sabemos dizer se ela leu Ulisses por inteiro, enfim. Mas até onde sei, ela tinha uma biblioteca assim invejável. Consta que ela tinha muito interesse por literatura, né? Então tem uma foto famosa, ela lendo aí Ulisses. Nos Simpsons também, James Joyce apareceu, acho que em uns 2 capítulos, dois episódios, né, do Ulisses, dos Simpsons. Um deles num carro alegórico, né, escrito romancistas irlandeses bêbados de Springfield, como destaque para um personagem, né, com a cara do Joyce situado na frente, que acaba acenando para o público, né? Aí começa uma briga no meio do povo lá, da multidão, e ele pula para brigar no meio da confusão lá. Só que na vida real, assim, o Joyce não era lá bom de briga, né? Reza aí uma lenda que na década de 20, em Paris, ele havia provocado uma briga e depois ele foi se esconder atrás de um amigo mal encarado que ele tinha, né? Exclamando, pega ele, Hemingway, pega ele! Então era o Hemingway que defendia o Joyce quando ele arrumava a briga. O Ernest Hemingway sempre foi o briguento, né? E então ele se aproveitava. Bom, e tem um outro episódio do Simpson, né, que aparece num pub, numa mesa, sentados, está lá o James Joyce, o Samuel Beckett, Bernard Shaw e o Oscar Wilde, né, todos os irlandeses. E hoje o Ulisses ele é traduzido no mundo todo, né? O Brasil tem 3 traduções, a primeira saiu em 1966 pela Civilização Brasileira, na tradução do filólogo Antônio Roais, né? A segunda pela editora Objetiva, na tradução da professora Bernardina Pinheiro, e a mais recente, essa que eu mostrei, é do Caetano Galindo, né? Bom, a primeira que eu li foi a do Roais, e confesso que é uma das minhas preferidas, assim, eu tenho um certo xodó. É considerado a tradução mais complicada, mais difícil do Joyce. As más línguas dizem que o Ulisses, traduzido do Antônio Roais, é mais difícil que o Ulisses do James Joyce. É considerado muito erudito, né? E que dessa tradução surgiu um novo dicionário, né, em língua portuguesa. Mas enfim, eu vejo que tradução é aquilo, né? Você pode perder de um lado e ganhar de outro. Caiu aqui, ele é muito pesado. Enfim, eu acho que as traduções são assim, eu gosto de ver várias traduções, né? Como eu disse, ganha-se de um lado em uma tradução, perde-se em alguma outra coisa, em uma outra tradução você ganha de um lado, então você acaba tendo um aproveitamento maior quando você lê várias traduções. A do Caetano Galindo é muito elogiada, né? Até da Bernardina já ouvi ótimos comentários, né? Parece ser uma tradução até mais delicada, né? E então é isso. Finalizando o vídeo, né? Esse é o primeiro vídeo do Ulisses, mas para contar toda essa história, todo esse processo, né? E o próximo vídeo, então, nós vamos falar sobre o Ulisses propriamente dito, né? Sobre a história do Ulisses, do que é que se fala o livro. Talvez ainda haja mais 2 vídeos, né? Um vai acontecer em que eu vou fazer aqui uma espécie de roteiro para quem não leu ainda e tem interesse, mas tem algum receio, então eu vou tentar montar um roteiro aqui fácil para ajudar na compreensão, né? E talvez eu faça algum outro aí com algumas outras observações. Mas é isso, pessoal.
Ulisses de James Joyce. Nós estamos indo para a reta final do nosso intensivão aqui do James Joyce, né? Faltam poucas obras. E então até o próximo vídeo, deixem aí os seus comentários. Se você já leu Ulisses, comenta aí a sua experiência, porque é uma experiência assim para o resto da vida. E em muitos casos é uma experiência traumática, né? Teve muita gente que desiste, não chega até o final do livro, mas enfim, deixa aí os seus comentários, vamos voltar a conversar, vou desafiar vocês novamente, né? A tentar ler o livro novamente, vamos tentar ir juntos, a gente consegue ajudar nesse sentido, na leitura do livro, né? A gente vai aprendendo junto aí. Então é isso, deixa os seus comentários, se você nunca leu, quer ler, alguma dúvida, alguma pergunta, aproveita, deixa aí no comentário. Se gostou do vídeo, também já deixa o seu like. E aguardando aí o próximo vídeo então do Ulisses, né? Continuando aí com a gente. Então é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez e faça o seu caminho.